Bom domingo, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer que seja o horário que a palavra de Deus chegue à tua vida. Feliz Dia dos Pais a todos os pais, feliz Dia dos Pais a todas as mães, né? Que fazem essa jornada dupla. Que Deus abençoe cada estrutura familiar. Muitos não têm, outros têm e não criaram, mas eu creio que você possa ser feliz da maneira que você se encontra, porque o nosso Pai Celestial, Ele nos ama muito. Deus, Ele nos ama. E esse Pai, Ele não o abandonará. A Bíblia chega a falar que poderia uma mãe esquecer, desagarrar do filho, todavia Deus não. Que você receba esse conforto. E nós estamos falando hoje, né, dando sequência às parábolas de Jesus. Pregamos sobre parábola de Jesus, parte 1, na qual falamos sobre a perspectiva do Pai. E hoje nós estamos falando as parábolas de Jesus, parte 2, que seria a perspectiva do filho pródigo, né? E por último, daquele irmão. Então, vocês que estão acompanhando essa sequência de palavras, nós estamos ali em Lucas, do versículo 15, do 11 adiante. Nós somos a Igreja Batista Alfa e Ômega, estamos pregando a palavra por meio do YouTube, da nossa página no Facebook, fazendo algumas reuniões pelo WhatsApp. Ainda não estamos confortáveis da maneira física, né? Mas Deus está aí rompendo barreiras com a palavra de Deus pregada, alcançando pessoas que eu nunca imaginei, e muito feliz porque tudo que façamos tem que ser para a glória de Deus. Toda quarta e sexta-feira nós estamos fazendo estudo sobre o livro, sobre o livro de Filipenses. E domingo as parábolas de Jesus, né? Vamos dar continuidade. Você que gosta de acompanhar a palavra de Deus, nós estamos falando em Lucas 15, do 11 em diante, a parábola do filho pródigo. Vamos estar trazendo ela no culto, né, que eu intitulo Culto domingo de manhã, para que nós tenhamos uma organização, e no culto de domingo à noite. Assim diz a palavra de Deus em Lucas 15, do 11 adiante. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que pertence. E o pai o repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando muito, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Então, na verdade, a parábola é sobre essa conduta, né? Única e exclusivamente da conduta daquele que rejeitou o pai por todas as benesses que o mundo pode oferecer. Eu que, como estou dando uma sequência de estudo, quis, né, sistematizá-lo no sentido de mostrar a função do pai, que significa Deus aqui, como ele reage, a forma que ele sofre, a função do filho, que seria hoje um desviado ou uma pessoa que ainda resiste à palavra de Deus, não consegue estar dentro do centro da vontade de Deus, e o outro irmão, que, se o Senhor permitir, falaremos à noite, que seria o retrato da igreja, né? Mas, de contínuo, a Bíblia dá poucas informações, mas as suficientes, né? Uma parábola, é óbvio que é uma história, né? Hoje seria história, né? História sem o H, e aqui falando no sentido de nos ensinarmos. Não dá a entender de classe social, não dá a entender de religião, de cor, dá a entender que tinha alguns bens, nem dá a entender que seriam ricos. É óbvio que o contorno, servos, banquetes, dá uma orientação de um pai generoso, mas nós não estamos atentos a isso que o pai tinha. A grande questão aqui, o grande cenário, são a atitude das partes, a atitude do pai, como nós falamos, a atitude do filho pródigo e a atitude do irmão. Feito essas considerações, como hoje nós estamos propriamente entrando no cerne da questão, porque era isso que Cristo queria nos direcionarmos, né? Nós vemos aqui, simples, o moço chegou ao pai e falou: Pai, eu quero a minha herança. Ou seja,
eu quero aquilo que pertence a mim. Então nós vemos que uma pessoa no primeiro instante jovem, com todo as dúvidas ou certezas, ainda que essas certezas se firmaram em atitudes erradas, convicções do que seria a vida, uma vida se ele gerenciasse, uma vida se ele tocasse da maneira que lhe apraz. Ele já começa errado porque já é a atitude daquele que quer fazer algo sem ter os recursos necessários. Já é o retrato daquela pessoa que sonha com algo, mas o alicerce é a vida do outro. E aqui nós começamos a falar de coisas, né? Você não precisa de ninguém para ser feliz. Quando a sua felicidade é o outro e ela não é encontrada em você, é uma deficiência, porque o outro é falho. Esposos vão, filhos às vezes infelizmente vão, amigos vão. E só fica aquele que nunca te abandonará, que é Deus e você mesmo. A ausência de si é algo que demanda toda esta geração. Essa geração hoje, como alguns brincam, Nutella, frustrada com tudo, é uma geração que detém muitas informações, muitas perspectivas, mas poucas raízes do que quer. Porque o que nos sustenta no dia mal são nossas raízes. O que nos sustenta no dia mal é a nossa educação familiar. O que nos sustenta diante de tudo é a nossa fé. O homem, ele é sustentado por raízes. Raízes de educação, raízes de princípio, raízes de fé. E quando eu não tenho essas raízes, eu sou raso. Então esse jovem, ele é raso, porque ele quer construir ali. Ou seja, ele não teve nem a humildade. Ele não teve nem a competência de ter nada. Ele queria ganhar o mundo, mas o mundo pronto. E aí fica fácil, né? Fica fácil filhos que criticam pais, filhos que olham para a atitude do pai, mas se fosse isto eu não fazia. E qual o cenário, né? Qual o cenário? Será que você teve que criar 4 filhos, igual minha sogra, né? Do nada, com o óbito do pai? Será que você teve que criar filhos igual as minhas mães, com dificuldade, com trabalho, indo para casa dos outros? Qual o cenário que você quer cobrar das pessoas? Qual o cenário que você quer cobrar dos seus pais, das pessoas que conquistaram, se você não consegue ter a mesma experiência daquela pessoa ou ter tido passado pelas mesmas dificuldades? Quando ele acha que pode ganhar o mundo sozinho, que todas as coisas são banais, ele já começa focado na razoabilidade, em esteiras rasas, porque ele não tinha nada. Ele chegou, eu quero a minha herança. Mas herança em toda a época, o direito sucessório, ele vai mudar de cultura. No próprio judeu, o primogênito tinha direito a 50%, se tivesse mais 11 filhos, seria dividido pelos outros. Hoje, nós temos no direito civil o princípio do direito de cesíneo, ou seja, quando o óbito vem, né, e o decujus, né, falece, obviamente já nasce direitos, né, e responsabilidade para o espólio, a viúva é uma meeira, mas nada muda. Falar de bens, falar de herança, significa que herdou. O próprio étimo da palavra, ele já é fácil compreensão. E nós temos que compreender que nós temos que herdar de nossos pais e de Deus as coisas imateriais, os princípios imateriais. Eu sei que é fantástico quando nós temos pais, que não é o meu caso, talvez não é o seu, mas que deixaram grandes coisas para você, grandes patrimônios. Mas se atrás desses grandes patrimônios não tiver grandes estruturas imateriais de educação, de princípios, você vai ser mais um que vai entrar para a fila dos falidos, porque você não soube o valor, você não soube como conquistar, você não soube o que aquilo representa para você. Às vezes um carro de um pai deixado, que você fala, meu pai podia trocar de carro, tem toda uma história. Para você é só um número, é só uma letra.
Quando ele procura o pai e fala, eu quero a sua herança, ele ganhou ali aquela sua herança. Mas ele não tinha ainda usufruído do pai as riquezas imateriais. E como sabe, hoje nós estamos diante de pessoas que estão perto de Deus, próximo de Deus, mas não conhecem a Deus. Eu estava vendo alguns vídeos no Facebook de heresia, sem citar nome, né? Grandes pastores e aquelas teatros com demônios, aquelas coisas que você vê que é picaretagem, mas algo chama atenção. O porquê daquelas pessoas ali, honestas, íntegras, gramando, acreditando naquilo. E aquilo corta o coração, porque eu vejo a mesma frase de Jesus, quando ele olhava seu povo e via como pessoas, sabe, ovelhas sem pastores. Porque raízes, princípios dão trabalho. É muito mais fácil, e que seja repetitivo isso, eu começar a ministrar na tua vida agora. Receba aí uma promessa de vitória. Você é um abençoado. E isso você é. Mas construir um caráter cristão, construir uma vida em cima dos prolegômenos da graça de Deus, em cima dos sustentáculos, dos princípios do evangelho, do amor, da lealdade, isso requer arrancar muita coisa nossa. E ninguém quer pagar o preço hoje. Há pessoas que só conhecem um Cristo que dá, mas esquecem da coisa mais maravilhosa, é sentir a presença de Deus. Eu posso estar falando com pessoas que sabem muito da Bíblia. Eu posso estar falando com pessoas hoje que sabem muito de muita coisa, mas talvez você não conheça ou tenha tido uma experiência com Deus. Maior do que qualquer conquista com Deus é você sentir a presença do Senhor. Quando você olha para Deus e fala assim, eu tenho tudo, eu sou abençoado, eu tenho carro, eu tenho aquilo, e você não consegue compreender que Jesus é maior do que isso. Eu quero falar de uma maneira clara. O melhor do Evangelho é ter Cristo. O melhor do Evangelho é a presença de Deus. Basta a presença de Deus na tua vida. A Bíblia chega a falar que procure esse reino. Procure-o, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nada há de ter valor se você não tiver primeiro a essência, a presença de Deus na tua vida. Não há herança, não há ganho quando você não consegue carregar consigo aonde você esteja Deus na tua vida. Aonde que você possa entrar e Deus não possa estar, esse não é o lugar para você, querido e querida irmã. E ele vai, ajunta tudo, partiu, ou seja, a Bíblia diz que depois de alguns dias, ele ajuntando tudo, foi para longe e desperdiçou tudo. Primeiro, ele pede a herança. Depois de alguns dias, como um disfarce, talvez não um disfarce doloso, mas da própria alma, que nos engana com arroubos, com arroutos de moralidade, ele inconsciente ou consciente mesmo, já tinha tudo maquinado. Ele queria uma vida de prazeres e delícias. E aqui não se escandaliza. Quem não quer uma vida de prazeres e delícias? Importa que qual será o fim daqueles que vivem somente para satisfazer seus prazeres? E qual será o fim daqueles que vivem para satisfazer a alma e o espírito? Essa é uma boa pergunta. Porque recursos, beleza passa. As melhores mulheres, mais lindas, os homens mais belos envelhecem. Eu nunca imaginei ver Richard Gere velho. Ele é bonito, mas já é um idoso. Vera Fischer, estou velho, talvez você um dia vai poder estar rindo agora. Mas às vezes eu já ouvia falar de Greta Garbo, uma série de atores que você já olhava e falava assim, mas foi tão bonita. Marlon Brando foi bonito mesmo. E as pessoas mais idosas falaram, eram mesmo. A beleza passa, os bens materiais passam, mas os seus valores imateriais não passam. Não deu outra, versículo 14, Lucas 15, 14. Tendo gasto tudo, houve na terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. A grande questão do prazer, a grande questão dos manjares da vida, é que eles são saborosos, é que eles são deliciosos.
mas depois que eles satisfazem a carne, passa um vazio imenso na alma do homem. O homem não foi feito para pecar e transgredir contra Deus. O homem foi feito para obedecer o Criador. Quantas pessoas estão invólucras nos vícios, na depressão, nos remédios e não entendem que este vazio é porque falta Jesus, que este vazio não vai ser preenchido por nada. Há pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo não têm nada. E há pessoas que aparentemente não têm nada e têm tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem amigos com Deus, você tem tudo. Se você tem uma família, alguém que te ama, você tem tudo. Comece a valorizar. Diz ditados, eu não sei se é chinês ou árabe, mas que os inteligentes, aprendem com seus próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Meu irmão, você não precisa ir à bancarrota. Você não precisa passar porque esse jovem passou e comer belota de porco. E ao mais degradante, perder tudo. Olhar o pai de longe e já não conhecer o pai, porque ele nunca conheceu o pai. Isso não é uma distorção que ele teve. A visão que ele tinha do pai nunca foi a visão exata. Porque se fosse exata, ele nunca largaria o pai para trocar uma vida com o Pai, uma vida com Deus, para uma vida de delícias materiais. E aí, o final todo mundo conhece. Ele vai, ele perde tudo, e quando ele está na bancarrota, quando ele está ali no fundo do poço, ele reconhece que o pai dele era tão bom, que ser empregado na casa do pai era melhor. E aí ele começa a ter pelo menos a generosidade de reconhecer erros. Quantas pessoas não têm essa generosidade? E ele volta para o pai, e o texto é longo, e vocês estão acompanhando, e o pai ali o adorna, o pai ali o abraça, o pai ali, o aquece, e o pai o restaura quando filho. Jovem, lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade, para que não venha ter dias na quais você se arrependa tê-los. Não se afaste de Deus. Muitas pessoas vão por esse caminho e não têm a oportunidade de voltar. São tragadas pelo diabo, são tragadas pelo adversário da sua alma, são tragadas pelo vício, pelo tráfico de droga. As cadeias estão cheias de ex-presbíteros, ex-levitas, ex-jovens que subiam o monte. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Não desperdice a oportunidade. Esse momento é agora. Você não precisa ser pródigo. Comece a valorizar o seu pai. Aprenda que não existe riqueza a ser desfrutada se teu pai não estiver junto. Você nunca será feliz longe de Deus. Você nunca será pleno longe de Deus. Você nunca será plena longe de Deus. Conserta-se com o Senhor aonde você estiver ouvindo. E se talvez você seja aquela pessoa que ama o Evangelho, que ouve, que é amiguinha, mas não toma uma atitude, entrega a tua vida a Jesus. Como nós estamos pregando em Filipenses, olha como que as palavras se conectam. Aquele que começou a boa obra é poderoso para guardá-la e aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo. Deus tem uma obra na tua vida. Todos aqueles que descerem à sepultura vão falar que o Brasil tinha muito herege, que o Brasil tinha falsos pastores, e é verdade, mas não vão poder falar que não ouviram a palavra da salvação, não vão poder falar que não ouviram que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo salva, que aquele que morre sem Deus não terá reparação. Não adianta, ninguém engana o Senhor. Se você está ouvindo, é uma oportunidade que o Espírito Santo de Deus está te dando. Entrega a tua vida a Jesus, não a um sistema religioso, não uma igreja, mas entregue ao Senhor, porque Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Que o Espírito do Senhor fale melhor o teu coração, quem há de conduzi-lo, quem há
de convencer o homem do pecado, do juízo, da equidade do Espírito Santo e não palavra de homem. Que o Senhor Deus visite cada vida, que você seja abençoado e que você saiba nesse Dia dos Pais, você tem um Pai que não te abandonará e estará sempre de braços abertos. A pergunta é, dará tempo de você voltar? Somente você tem essa resposta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, grandioso Deus, muito obrigado por tua paz e generosidade. Visita cada vida. Visita, Senhor, aqueles que estão tristes porque perderam seus pais, aqueles que nunca tiveram. Esse não é um momento de tristeza, mas é um momento de celebração. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém.